Vamos lá, gente. Semana passada a gente introduziu os diversos tipos de pré-tratamento de superfícies, tá? E hoje eu vou explorar um pouquinho mais sobre os métodos mecânicos e químicos. A gente falou já um pouco sobre isso, então a gente só vai abrir um pouco mais cada um dos assuntos. E tem alguns vídeos, hoje pretendo que tudo dê certo, que vocês consigam acompanhar comigo. E de qualquer forma, eu vou deixar os links depois na descrição do vídeo e também lá no Moodle para vocês, tá? Então, entrando aqui no nosso assunto, pré-tratamento de superfícies metálicas e falando mais sobre os métodos mecânicos e químicos, tá? A preparação de uma superfície, como a gente já viu, é uma das etapas mais importantes, se não for a mais importante, para que um revestimento tenha uma boa proteção anticorrosiva para o seu substrato, para que ele seja realmente efetivo. Trata-se de uma etapa que nós temos dois objetivos muito básicos: remover os contaminantes da superfície e proporcionar condições adequadas para a aderência dos revestimentos do nosso tratamento, tá? A gente sabe que os contaminantes são quaisquer materiais capazes de afetar a durabilidade dos revestimentos, tá? Então, a gente tem aqui como sais solúveis em água, então por isso que a gente sempre bate na tecla que a gente pode ter problemas quando estamos com regiões marítimas ou nossos materiais, nossas peças têm contato com umidade, tá? Óleos e graxas, produtos de corrosão, tá? Então a gente tem aqui, ó, superfícies que já têm essas impurezas. Se eu quiser tratá-las, eu primeiro preciso remover tudo isso para daí fazer meu revestimento. Pinturas velhas, deterioradas, tá? Então, quando a gente renova alguma coisa, a gente quer pintar o portão, quer pintar janela, que seja, primeiro a gente tem que retirar toda o máximo possível da tinta antiga, limpar, lixar, para depois a gente ir. Tudo isso que a gente está fazendo é o pré-tratamento da superfície. Os procedimentos de pré-tratamento podem ser os mecânicos ou os químicos, tá? Então, o mecânico, por meio deles, a gente remove defeitos e imperfeições da peça. Então, compreende pré-tratamento mecânico, o lixamento, o jateamento, vibração, tamboreamento, tá? E por meio deles a gente remove defeitos e imperfeições. Então, o lixamento, no lixamento, perdão, a superfície metálica da peça é desgastada até o ponto em que os defeitos, riscos ou buracos tenham sido removidos totalmente. O instrumento utilizado é a lixa, que ela pode ser usada manualmente ou com máquinas, tá? Então, a gente tem aí processo de lixamento aqui, né? Então, óxido, usando a lixa, o mesmo pode acontecer com máquinas. As lixas, elas se compõem de três partes principais, que é o costado, cola ou resina e o abrasivo. Então, a gente tem sempre aquela superfície lisa, onde a gente consegue segurar, e a parte abrasiva que vai entrar em contato com a peça. No costado, geralmente é feito de tecido ou papel, e a função é servir de suporte para os grãos abrasivos. A cola serve para manter esses grãos unidos e bem aderentes ao costado, e o abrasivo corta e remove imperfeições do metal. Então, ele tem que ser de alta dureza e tem que ter um formato de ângulo correto, tá? Os abrasivos mais utilizados são os óxidos de alumínio e carbeto de silício, que são encontrados nas mais variadas granulações. Duas operações são muito utilizadas para obter uma superfície de boa qualidade após o lixamento. A gente chama de escovamento ou polimento. Então, depois que você faz o lixamento, você ainda entra com uma outra etapa que vai polir, deixar esse material o mais liso possível, tá? Para obter aqui, ó, superfícies espelhadas. O jateamento, ele é um processo empregado para a limpeza das peças em que serão aplicadas as tintas,
com a finalidade de proteger grandes estruturas metálicas, tá? Então, com auxílio de um revólver, acionado por ar comprimido, projeta seu abrasivo contra a estrutura metálica ser limpa. A força mecânica transmitida ao abrasivo é suficiente para remover capas de ferrugens ou qualquer outra substâncias da superfície. Esse processo deixa o metal perfeitamente limpo para receber tintas anticorrosivas, tá? Os abrasivos mais utilizados: granalha de aço, esferas de vidro, areia, o mais comum, carbeto de silício. Aqui eu tenho um vídeo, vamos ver ele rapidamente. Só um segundinho. Essa aula aqui a gente tem alguns vídeos pequenininhos. Deixa eu trazer pra cá. Perdão pelo barulho, moro em prédio, tá tendo reforma, então. Ó. Então, aqui a gente tem um exemplo só de como funciona, para quem nunca viu, né? Removendo aqui, então, essa tinta antiga aqui do carro para poder colocar uma nova. Então, vamos continuar. Tem o jateamento com as esferas de vidro, que tem o nome de chute pinning. O jateamento com essas esferas é uma técnica muito potente de limpeza de superfície, é mais moderno e eficiente, tá bom? Vantagens: não é abrasivo, tão abrasivo, né? Não prejudica a peça quando a gente está removendo as contaminações, e com isso produz um excelente acabamento. Não contamina a peça, tá? Não tem, então, processo de incrustação na peça. Você não vai ter sua peça contaminada com outro material. Só um segundo. Tentei fechar para ver se melhora. O custo dele não é tão caro, então ele pode ser utilizado, tá? Não vai ser para tudo, mas pode ter uma utilização. O jateamento com granalhas de aço. A granalha é um dos principais materiais de jateamento disponíveis no mercado. São essas pecinhas aqui, quase esferas, feitas de aço, tá bom? Algumas vantagens: tem um baixo custo operacional também, uma velocidade boa de limpeza, uniformidade no acabamento, menor desgaste e menor geração de pó, quando comparado, por exemplo, com a areia, tá bom? Jateamento com óxido de alumínio é um dos mais empregados, tá? O óxido de alumínio é um produto obtido artificialmente pela fusão em fornos elétricos e resfriamento lento da bauxita, tá? E depois ele é moído. Então, a gente tem aqui o óxido de alumínio. Vantagens: remove incrustações muito duras. O preparo das superfícies para eletrodeposição em pintura e rugosidades, você pode controlar isso. Preparação da superfície para aderência de revestimento de alta responsabilidade, tá? Então, ele faz um jateamento mais fino, assim, você consegue ter maiores controles. E outros tipos de materiais que são usados, materiais orgânicos, então, existe aí, você encontra trabalhos falando sobre utilização de casca de noz ou pêssego, castanha do Pará. Eles são empregados aí para limpeza de peças com alta precisão, por serem ainda menos abrasivos e de efeito mais suave do que as esferas de vidro. Então, a ideia é para
utilização em peças mais finas, em que você não quer uma alta abrasão, tá? Então, uma coisa mais controlada. O quartzo, ele é um material de grande pureza e é mais durável do que a areia. E é bom porque ele protege os operadores, não provoca silicose, que é uma doença de acúmulo de sílica no pulmão. Uma das suas aplicações bastante comum também é para gravação ou decoração em peças de vidro. A areia, seu uso já é proibido, tá? Em vários outros países, pois provoca esse problema de silicose. E quando se utiliza, é importante que se utilize apenas em locais a céu aberto, porque a produção de poeira que pode ser inalada é muito grande. Vibração ou tamboreamento. Nesse caso, não se faz o lixamento das peças em contato com um tamanho reduzido. Então, você usa o tamboreamento para isso, tá? Dois processos, tanto tamboreamento quanto vibração em tamboreamento, partem do mesmo princípio, mas com máquinas diferentes. As ideias é atritar a superfície com um abrasivo adequado, de modo que remova as imperfeições. A gente já vai ver o vídeo, daí a gente fala mais um pouquinho. Só um segundo. Bom, vamos lá. Então, o que que é isso? Esse é do vibramento, tá? Daí tem vibração ou tamboreamento. Nesse é o caso da vibração. Você tem esse recipiente, você coloca as suas peças que você quer que sejam trabalhadas e outros materiais, como pedregulhos ou esferas mesmo de vidro, que seja. E isso, por atrito, encostando na sua peça, você acaba removendo as impurezas, tá bom? Então, no tamboreamento é a mesma coisa, só que é um tambor fechado, que tem um movimento que faz com que esse atrito aconteça. Então, na vibração, o abrasivo e as peças são colocadas num recipiente com o formato de uma grande panela acoplada a um vibrador, e esse vibrador faz com que o abrasivo atinja as peças para remover as imperfeições da superfície. No tamboreamento, as peças e abrasivos são colocados dentro de um tambor. Por meio de movimentos rotatórios, o atrito do abrasivo contra as peças faz a limpeza que você necessita. Falando de pré-tratamento químico, nesse tipo de tratamento, nós utilizamos produtos químicos prontos para o uso ou dissolvidos em água, para se obter soluções com propriedades que vão promover o desengraxamento ou remoção de óxidos das superfícies, tá? Os processos de desengraxamento e decapagem são utilizados universalmente. Então, o desengraxamento remove óleos e graxas da superfície do metal. Existem diversas maneiras de desengraxar uma superfície, depende da quantidade e da natureza de óleo ou graxa, e nós temos aí 3 substâncias que se destacam, tá? Utilizam-se muitos solventes, emulsificantes e alcalinos. Então, no desengraxamento por solventes, a peça é colocada no próprio solvente ou nos seus vapores, e nessas operações são muito utilizados solventes orgânicos, tá? Como tricloroetileno, percloroetileno, e eles são bem eficientes, mas são muito tóxicos, tá? E devem ser substituídos por outros menos perigosos. Há muita pesquisa em cima para substituição dessas substâncias tão perigosas, tá? E além de serem tóxicos, sua decomposição em ácido clorídrico pode causar corrosão, então, no ambiente, tá? Vamos ver mais um vídeo.
Claros Eco Querosene é um desengraxante. Ele é um produto ideal para limpeza, desenho e rolarias fabris. Quando aplicado, Eco Querosene expulsa a água das peças e deixa uma película protetiva temporária. Por isso, é especialmente indicado para peças que não podem enferrujar ou oxidar, devendo ser aplicado puro, dissolvendo graxas. E equipamentos. Eco Querosene, subclorados, aromáticos, o que auxilia. Também proporciona mais segurança para uso em indústrias em geral, inclusive alimentícias e farmacêuticas. Acesse prclaros.com. Bom, aqui parece propaganda, né? Mas a ideia é só para mostrar que é uma substância que você aplica para fazer a limpeza de graxas e afins, tá? E aquele ali, aquela que eu já coloquei, já é um eco, né? Já não é tão tóxico quanto os comuns. Então, a ideia é essa, sempre surgir no mercado coisas que possam substituir esses materiais tão tóxicos. Temos também os emulsificantes, tá? Que os óleos eles assumem a forma de glóbulos finos na presença de um detergente. É o que a gente chama de emulsificação, tá? Então aqui eu tenho combustível, água, por exemplo, estou misturando eles, eu vou ter os dois não um dissolvido no outro, mas disperso um no outro. Aqui eu tenho uma emulsão, onde eu tenho gotículas menores dentro de uma fase maior, tá? Ó, fase dispersa, fase contínua. A emulsificação permite que gotas de óleo de tamanho relativamente grande sejam transformadas em gotículas tão pequenas que se distribuem na água como se estivessem dissolvidas nela. Então, assim, fica mais fácil remover o óleo da superfície. O desengraxamento por emulsão se dá em duas fases, tá? No primeiro, a gente usa um solvente orgânico, como a água rasa, por exemplo, no qual é dissolvido um detergente adequado, e no segundo tanque, apenas água. Então, a gente passa pelo primeiro, você forma a emulsão, tá? Os óleos e graxas absorvem o detergente, e no segundo, transformam-se em gotículas que são removidas da superfície. Depois, uma outra lavagem é necessária para completar essa limpeza. É como a gente utiliza detergente em casa, tá? Você vai limpar, como já usei esse exemplo, você pegar um prato com gordura, colocar só na água, você não vai ter a remoção dessa gordura. Se você utilizar um detergente, você vai fazer com que a parte gordurosa, a gordura se ligue com a parte do detergente que tem compatibilidade com ela e permite que a água arraste tudo isso, tá? O desengraxamento alcalino utiliza, então, geralmente hidróxido de sódio, de potássio, tá? E é muito bom para a etapa de desengraxamento. Ele também transforma óleos em gotículas, tá? O desengraxamento alcalino, ele pode se processar por imersão ou por processo eletrolítico. Os produtos mais utilizados nos desengraxantes alcalinos é a soda cáustica ou hidróxido de sódio, que a gente chama, que é uma base, diferente de um ácido, é uma base. Silicato de sódio, carbonato de sódio, os fosfatos, tá? Então, temos mais um vídeo. De novo, não estou ganhando nada para isso, propaganda de graça.
Mas só para vocês verem que a ideia é sempre trocar esses materiais extremamente tóxicos por naturais. E a ideia, se vocês viram, remoção de graxa, realmente, tá? Por isso é o nome, desengraxamento. Lá. Desengraxamento por imersão. As soluções, então, são preparadas em tanques com aquecimento e as peças são mergulhadas nessas soluções e permanecem lá até a remoção dos óleos das superfícies, tá? Peças de grandes proporções, você não consegue fazer isso como uma imersão, então você pode passar por grandes túneis onde tem uma pulverização constante, tá? Geralmente você usa temperaturas um pouco mais altas, entre 60 e 90 graus. O desengraxamento eletrolítico, a gente usa soluções com eletrólitos aqui que tem composição semelhante daquelas utilizadas no processo por imersão. A diferença é que se faz utilizando uma corrente elétrica passando aí nessa solução para facilitar o fluxo de elétrons, para facilitar a interação com a sujeira que você quer remover e fazer com que ela seja removida, tá? Ó, a eficiência é sempre maior. Aqui, ó. O efeito é substituído pelo desprendimento. Ó, o princípio é o mesmo de quando se lava um utensílio doméstico, tá? A eficiência é sempre maior quando a gente esfrega com uma esponja sobre o utensílio. Nesse caso, o efeito do esfregamento é substituído pelo desprendimento de gás na superfície da peça, tá? Então, você faz com que, aplicando essa corrente elétrica, você tenha essas borbulhas, e esse borbulhamento facilita aí a remoção de sujeiras, tá bom? Aqui, vamos começar isso aqui. Decapagem, próximo processo, tá? O processo de decapagem serve para remover óxidos dos metais e deixar a superfície quimicamente limpa. Utiliza-se decapagem para limpar superfícies nas quais não se consegue uma limpeza perfeita com processos mecânicos como lixamento, por exemplo. O sistema é aplicado principalmente parafusos, porcas, arruelas e pequenas peças. Nesse processo, a seleção do decapante depende da natureza do metal base e da composição do óxido superficial. Em princípio, o decapante deve remover o óxido sem atacar o metal base. Então, quando você não vai conseguir lixar peça a peça, por isso que é utilizado em peças pequenas, tá? Você não vai lixar parafuso por parafuso. Você mergulha tudo isso numa solução para remover esses óxidos, tá? Então, os decapantes mais usados são ácidos, substâncias alcalinas e misturas de ácidos e aditivos. Vamos ver mais um vídeo rapidinho. Pronto. Então, a gente viu. É uma solução onde você consegue remover os óxidos provenientes da ação da corrosão, tá bom? Aí, aqui são as etapas que eu gostaria de ter falado um pouco mais para vocês. E tem lá para vocês trabalharem. Vou mostrar aqui. Vai ficar como tarefa, vocês me entregam, isso que vai valer a presença de vocês nessa disciplina, nessa aula de hoje. Só estou abrindo o documento aqui, tá bom? São alguns exercícios teóricos em cima disso. Só mais um segundo, gente. Então, a ideia era só ampliar o assunto que a gente já tinha
conversado, tá bom? E mostrar um pouquinho desses vídeos. Só um segundinho, gente. Vai ficar lá para vocês o vídeo. Vai ficar... Eu vou deixar esses links salvos. Então, vocês vão colocar com um X aqui a resposta correta, tá? O principal objetivo do pré-tratamento de superfícies é... Aí vocês têm aí algumas alternativas. O pré-tratamento pode ser o quê? Mecânico, químico, manual, mecânico, então tem várias alternativas também. Os processos mecânicos podem ser dos seguintes tipos, e aí tem aí os processos mecânicos. Para obter superfícies espelhadas, são necessárias as operações em sequência. Que tipo de operações? Em peças de tamanho reduzido e com certa formação geométrica, que tipo de pré-tratamento recomendado? São processos de pré-tratamento químico, tem aqui alguns nomes. Para eliminar os óleos de superfície, podem ser usados que tipos aqui? Pode ter mais de uma alternativa correta, tá bom? O desengraxamento tem por finalidade, qual é a finalidade? Para remover os óxidos dos metais, usa-se o processo de... Tem aí. É uma operação obrigatória entre dois processos. Temos aí também. Então, essas questõezinhas, coisa rápida, vocês respondem e anexam lá na tarefinha, tá bom? Não deixem de fazer. E no mais é isso, tá bom, gente? Boa semana para vocês. E até a próxima.